E, finalmente, a arbitragem, creio que esse meio será mais conhecido, que é a possibilidade de constituir, até em termos constitucionais, e de forma institucionalizada, neste caso do CIMAS, um tribunal, com exatamente a mesma capacidade em termos de eficácia da decisão arbitral, de um tribunal comum, mas com vantagens acrescidas. E agora iria passar para essa questão. E, finalmente, também o aspecto, que tem respeito ao que referi há pouco, da utilização de multilínguas. Neste momento, o CIMAS está preparado para usar o português e o inglês, mas está preparado para ter mais línguas, caso fosse necessário. Árbitros e mediadores. Muito agora pensando já a tentar explicar como é que num caso prático, neste caso que está a ser montado entre a APED, a DECO e o Ministério da Justiça e também a ACEP, como já tinha referido, como é que está a ser construído este centro. Em primeiro lugar, a ideia dos árbitros e mediadores. A grande vantagem da arbitragem, ou uma das grandes vantagens da arbitragem, é a possibilidade de escolher o corpo de árbitros, que tem o corpo de juízes árbitros, e adaptá-lo ao tipo de conflito. Não é fácil, mesmo para quem não seja do meio jurídico, nem seja advogado, compreender que um juiz, mesmo nos tribunais especializados, apanha uma panóplia muito grande de casos. Nos tribunais arbitrais isso acontece exatamente o oposto, isto é, os juízes árbitros são recrutados dentro de um meio em que trabalham, onde têm experiência necessariamente e só resolvem litígios nessa área. Portanto, a possibilidade de eu ter um juiz a resolver um problema de propriedade industrial de manhã e a resolver um problema de direito de autor à tarde, comprime-se. Isto é, eu provavelmente terei um juiz árbitro que só trabalha e só resolve litígios, por exemplo, em direitos de autor, ou só em propriedade industrial, ou só em conflitos de comércio eletrónico. E essa é uma das grandes vantagens. E, portanto, eu tenho a possibilidade de escolher juízes árbitros altamente capacitados, com grande experiência na área e, portanto, produzirão necessariamente, ou produzirão tendencialmente, uma jurisprudência mais adaptada ao tipo de litígio que estamos a falar. Aquilo que podemos chamar de tecnicidade da decisão, ou aumento da tecnicidade da decisão. A ideia é, portanto, numa primeira fase, designar árbitros e mediadores, aqui o que disse para os árbitros aplica-se para os mediadores, através de um conjunto de entidades que traga essa mais-valia. Além disso, com a possibilidade de passarmos num segundo momento para uma arbitragem de nível internacional, também poderemos alargar o âmbito do leque de seleção de juízes árbitros para mediadores e juízes árbitros internacional, e já há, de facto, a nível internacional, até alguma massa crítica, por exemplo, de mediadores na área do consumo e do consumo eletrónico. A segunda vantagem, obviamente, reiterar aquilo que disse há pouco, a vantagem de um processo desmaterializado. Ao contrário do que estamos habituados, num processo judicial, há, apesar das novas ferramentas como os sítios e outras plataformas, no caso, por exemplo, dos tribunais administrativos e fiscais, há uma necessidade ainda hoje, pelo menos na audiência de julgamento, nos encontrarmos. Juízes, Ministério Público, advogados. Aqui não há essa necessidade. E, portanto, uma relação de comércio que é normalmente deslocalizada, vamos imaginar que o prestador do bem ou o fornecedor do bem está sediado no Porto e é de lá que o produto vem, mas em termos legais o que importa é a sede, está sediado no Porto, o comprador está em Lisboa, podemos ter um juiz árbitro em Porto Alegre e o julgamento far-se-á completamente online, através de uma tecnologia que apresentarei mais à frente e que permite áudio e videoconferência com partilha de ficheiros e chat ao mesmo tempo, com até cerca de 6 utilizadores ao mesmo tempo, o que tendencialmente permite que estejam o juiz árbitro online, as partes online, peritos e até advogados, se for caso disso. E, portanto, também resolve um dos grandes problemas, que é o problema da necessidade de conjugar, normalmente num mesmo espaço físico, pelo menos no momento que é a audiência de julgamento, as partes. Os litígios, isto é, agora que vos tentei chamar a atenção, ou pelo menos seduzir para as virtualidades, o que é que estamos a falar do ponto de vista material, do ponto de vista substantivo? Estamos a falar de dois tipos de relações jurídicas. Por um lado, a relação mais tradicional em Portugal, que é business to consumer, ou seja, fornecedores e consumidores, o típico área do direito do consumo, mas também a possibilidade de ser entre fornecedores e prestadores de bens e de serviços. E, de facto, isso é uma inovação, não há tanta tradição, não há tradição em termos de arbitragem especializada em Portugal nesta área, mas o centro também permite que as empresas que queiram aderir e queiram recorrer a este serviço permitam utilizar, se quiserem, nas relações de back-office, antes ainda de porem o produto ou o serviço disponibilizado para o público. Portanto, esse é um aspecto que para nós é muito importante e para nós nas negociações foi muito importante. Competência, em razão do valor, isto é, qualquer tipo de litígios pode ir para este centro de arbitragem e em razão do território, neste momento a competência vai ser nacional, como vos disse, mas nada impede que a competência seja internacional em processos plurilocalizados. Obviamente vale aqui o princípio da voluntariedade, portanto, a questão é que essas partes vão ou não aceitar a jurisdição deste centro de arbitragem.
Princípios. Os princípios são a absoluta independência e imparcialidade das partes, o que, aliás, se repercute, como não deixa de ser em termos legais, mas se repercute também um bocadinho naquilo que vos dizia há pouco. A ideia é que os árbitros sejam escolhidos através do modelo de governo, que falarei mais à frente, mas, obviamente, garantam a imparcialidade da decisão, e aqui, aliás, é uma das vantagens e uma das razões que explica a participação do Ministério da Justiça. Uma das funções do Ministério da Justiça, justamente do departamento que dirijo, é justamente garantir, regular o funcionamento dos centros de arbitragem institucionalizada e garantir que os juízes árbitros são imparciais e são idóneos. A celeridade na resolução de conflitos. Em termos estatísticos, neste momento, que podem ser consultados na nossa página, aliás, em www.grau.mj.pt, a celeridade, a média de celeridade de resolução processual, dependência, se preferirem, nos centros de arbitragem institucionalizada, e, portanto, estamos a falar de centros que funcionam no mundo físico, é em média de entre 4 a 6 meses. E digo que esta média, na verdade, varia entre 4 a 6 meses, porque depende, estamos a fazer a média só para todos os litígios que o centro recebe, direito do consumo, e, portanto, aí são 6 meses, e é de 4 se forem conflitos de consumo do comércio eletrónico. E, portanto, mesmo nesses casos, já baixa para 4 meses. A igualdade das partes, obviamente, e observância de princípio contraditório, isto não ganha em grandes explicações, cooperação e boa-fé processual. Antes de entrar na explicação, então, de como é que funciona um processo de mediação online, um processo de arbitragem online, gostava apenas de vos dar uma nota muito rápida sobre o que é que se pretende com estes procedimentos. O que se pretende, como dizia há pouco, e agora especificando um pouco mais, é que as partes possam fazer todos os passos de um processo judicial normal, um processo que correria e que neste momento já pode ser feito se houver um litígio de comércio eletrónico, num tribunal. O que houve necessidade de fazer, e este foi um trabalho de casa que foi feito a princípio pelo Ministério da Justiça e depois passado, digamos assim, pela validação e pelo crivo dos parceiros privados, nomeadamente da ACEP, como disse há pouco, é criar uma análise funcional do processo judicial existente, ou de um processo judicial, se quiserem, ideal e confrontado com o existente, e adaptá-lo àquilo que nós queríamos que fosse um processo rápido e que fosse, ao mesmo tempo, digamos, atribuidor de todas as garantias necessárias às partes. No caso da mediação, e como vamos ver depois através de screenshots que eu trouxe da aplicação, tal como ela já está feita, há um requerimento de mediação, a mediação é voluntária, a outra parte aceita ou não, e, portanto, se não aceita, temos o fim da mediação. Se aceita, há a designação de um mediador, o centro funcionará com uma lista de mediadores que estão disponíveis online, os seus currículos, e, portanto, a parte sabe quem é o mediador que vai ser indicado, pode aceitar ou não aceitar, e depois há uma comunicação entre mediador e partes através da plataforma para se marcar uma sessão online onde é feita a mediação. Obviamente, as sessões de mediação online não têm as mesmas características do ponto de vista técnico, tem uma mediação no mundo real. Há técnicas que eu consigo usar, sobretudo de expressão corporal, que são hoje em dia muito importantes na área da mediação, que não posso usar, obviamente, ou pelo menos não posso usar de forma tão completa na mediação online, mas há uma mediação específica, e hoje muito trabalhada, sobretudo nos países anglo-saxónicos, na área da mediação online. A ideia é conseguir que as partes, através da presença de um terceiro, consigam apresentar as suas posições, sobretudo posições de cedência. Finalmente, ou se chega a acordo ou não se chega a acordo. Se chegar a acordo, a questão está resolvida, poderá ainda ser feita, poderá ainda haver uma intervenção que não está aqui do juiz-árbitro para homologar aquela decisão, ou então não há acordo e pode-se avançar para a arbitragem, ou se as partes não tiverem aceito a arbitragem, a questão fica por resolver e provavelmente terá uma resolução, se o conflito se mantiver, terá uma resolução então sim, de uma forma clássica num tribunal. No caso da arbitragem, o procedimento é muito semelhante. Novamente, há um requerimento inicial, ou então há uma convenção de arbitragem. Aqui é importante ganhar a consciencialização ou ganhar a sensibilização das empresas para a utilização deste centro e que no primeiro momento passará, em termos de concretização, pela introdução nos contratos, ou pelo menos na informação respectiva aos contratos eletrónicos, de cláusulas de arbitragem, isto é, as empresas que queiram utilizar o CIMAS terão que dizer, ou terão que anunciar desde logo em primeira mão aos seus potenciais clientes que a sua forma de resolução de litígios compreende uma forma integrada que fornece informação, mediação e arbitragem e que em caso de conflito se vai imediatamente para este centro de arbitragem. Isso pode ser feito no momento da compra, mesmo que só venha a haver, portanto, obviamente isso não aconteça, mas mesmo que só venha a haver um litígio 1, 2, 3 anos depois. Sendo que, como vimos há pouco, o tipo de litígios emergentes do comércio eletrónico, curiosamente, não tem uma decalagem temporal muito grande, porque está ligado a 2 momentos muito próximos da compra. Isto é, um momento que é até, digamos, anterior à compra, ou pode ser concomitante ou contemporâneo com a compra, que é a questão
da rotulagem, embora online esta expressão não faça muito sentido, mas da indicação, do fornecimento de identificação do produto, isto é, eu não consigo compreender muito bem online o que é que verdadeiramente estou a comprar e só percebo quando sou confrontado com o produto final, e depois o próprio problema da entrega. Aliás, como se mostrou há pouco, aliás, eu agradeço porque me poupa os dados, porque já foram apresentados antes, esse é um dos principais, é hoje identificado nos estudos do INE e da UMIG como um dos principais problemas em relação à confiança que eu tenho aos problemas emergentes, aos conflitos emergentes do comércio eletrónico. E, portanto, a possibilidade de haver cláusulas, chamemos assim, cláusulas compromissórias que imediatamente remetam para a jurisdição e, portanto, comprometam da parte da empresa e, no momento da celebração do contrato, também do consumidor, para o CIMAS, é uma vantagem, porque quando o conflito alguma vez se gerar, imediatamente está resolvido o problema da jurisdição e do meio de resolução de conflitos. A partir daí, a parte é citada, há uma resposta ao requerimento inicial, há uma falta de resposta à prestação regular, dependendo dos casos, pode ou não então haver a designação do árbitro, o sistema é o mesmo, há uma lista de árbitros pública online no site, as partes sabem qual é o árbitro que vai ser indicado, o tribunal funciona tipicamente como um tribunal singular, podem não aceitar o árbitro e, portanto, a partir do momento em que o árbitro está acordado entre as partes, isto é, as partes aceitaram o árbitro, há um mecanismo aqui que não está aqui incluído, que é se não houver acordo entre as partes quanto ao árbitro, o próprio centro indicará um árbitro.